Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Eu sou o pastor Jairo Oliveira. Estamos de volta para mais um vídeo em nosso canal. Nós estamos sendo muito edificados a cada reflexão do dia. O Senhor tem ministrado ao nosso coração, tem nos feito entender a sua palavra e tem nos feito crescer na comunhão com Ele. Hoje é o nosso quarto dia da campanha de 21 dias de jejum e oração e muitas pessoas já estão desfrutando de uma vida de crescimento em Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aquilo que é peculiar do ser humano, que é o egoísmo. Espero que você esteja com o coração aberto para receber a palavra de Deus e para crescer no Senhor. Antes de começarmos a nossa reflexão, eu quero agradecer a você que está inscrito em nosso canal, que tem compartilhado, que tem deixado o seu like, o seu comentário. E peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Vamos ao assunto de hoje. Hoje, o quarto dia da nossa campanha de jejum e oração, ainda continuamos no capítulo 58 do profeta Isaías, o versículo 3. Nós temos mergulhado nesta palavra, temos crescido muito em Deus e eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. O versículo 3 nos diz o seguinte, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Vejam que a palavra de Deus é clara. O povo estava jejuando, o povo estava clamando a Deus, o povo estava buscando ao Senhor, mas o propósito era o próprio contentamento. Eles não estavam preocupados com o próximo, eles não estavam preocupados com a situação que o seu vizinho estava enfrentando ou passando. Só pensavam no próprio contentamento. Por esta razão, não havia resposta de Deus. E hoje nós queremos meditar com você em algo muito sério, que é o egoísmo. O texto declara que o povo mantinha o foco em si. Eles só pensavam neles mesmos. Por esta razão, o Senhor respondeu para eles: quando vocês estão sacrificando, quando vocês estão jejuando, quando vocês estão buscando a minha face, vocês estão se preocupando apenas com o interesse de vocês. Vocês estão cuidando dos seus próprios interesses. É bem verdade que o egoísmo é uma das características da natureza de Adão, da natureza humana, do ser humano. E o que é ser egoísta? Ser egoísta é ser uma pessoa que tem um amor exagerado pelos seus próprios interesses, a despeito dos outrem. Ou seja, alguém que só se preocupa consigo mesmo. Alguém que tudo que faz é pensando em si. Uma pessoa que não se preocupa com o próximo. É bem verdade que todos nós temos ouvido no mundo inteiro e no Brasil principalmente. Há alguns anos tem sido veiculado em todas as redes de televisão e rádios notícias catastróficas que acontecem no Brasil. Tudo isso porque aqueles que detêm o poder, políticos, empresários, pessoas que são milionárias e não cessam de pensar em si e querer crescer cada dia mais financeiramente, causam grandes catástrofes em nossa nação. Acidentes terríveis que ceifam centenas de vidas. E os homens não estão preocupados com isto,
porque eles querem apenas ganhar o seu dinheiro. Eles não se preocupam com o pobre, com o necessitado, com as famílias que perderam os seus entes queridos, apenas estão pensando em si. Infelizmente, lamento falar isto que vou falar agora. Muitas pessoas que estão envolvidas no contexto cristão, mesmo tendo declarado a nova vida em Cristo Jesus, agem com egoísmo. É vergonhoso, é triste, é lamentável, mas esta é a realidade que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas que só pensam em si, que só se preocupam consigo mesmo. E o pior é que quando elas veem alguém que está se preocupando com o próximo, que está trabalhando pelo próximo, que está sacrificando pelo próximo, elas têm estas pessoas como pessoas tapadas, pessoas que não são inteligentes, pessoas que estão gastando o seu tempo e o seu dinheiro com coisas que não deveriam gastar. Lamentável esta situação. Em todo tempo, o ser humano foi assim. Nós encontramos registrado na Bíblia Sagrada fatos históricos que comprovam o egoísmo do ser humano. Por que não lembrarmos o contexto em que viveu o profeta Ageu? Quando o Senhor usa o profeta para repreender um povo que estava abandonando a casa do Senhor, a construção da casa do Senhor, e estavam se preocupando apenas com as suas próprias casas. E na época, o Senhor levanta o profeta Ageu para repreender o governador e os sacerdotes daquela época, porque todos estavam pensando apenas em si. Lamentavelmente, meu amigo, meu irmão, as pessoas que assim agem, até mesmo conquistam algo na vida, porém, elas são insaciáveis, elas não são felizes, elas não se contentam, elas não têm paz e não têm alegria. Eu quero pensar com você em alguns versículos deste capítulo 1 do livro de Ageu, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção para isto. Vejam o que diz a palavra do Senhor no versículo 2 de Ageu, capítulo 1. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, ou enquanto a minha casa fica deserta? Olha que coisa interessante. As pessoas estavam tão egoístas que elas estavam se perdendo no tempo. Elas não estavam preocupadas com a estruturação, com a construção, com o acabamento da casa de Deus, do templo do Senhor. Elas estavam apenas preocupadas com suas casas, com os seus afazeres, com os seus bem-estar, e não se preocupavam com as coisas de Deus. E o mais, perderam o tempo. Eles diziam: não é este o tempo de edificar a casa do Senhor. Vamos pensar primeiro em nós. Vamos pensar primeiro no nosso bem-estar. Vamos pensar primeiro em realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. E as coisas de Deus ficam para depois. Olha que coisa séria e lamentável. Um povo que se chamava povo de Deus. Porém, o Senhor repreende aquele povo através do profeta Ageu e lhes mostra o resultado deste egoísmo, desse agir pensando apenas em si. E o Senhor diz no versículo 5: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco,
Comeis, porém não vos farteis. Bebeis, porém não vos sacieis. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Olha que coisa terrível. Eles comiam, mas não se saciavam. Bebiam, mas não matavam a sede. Eles procuravam vestir-se, mas não havia aquecimento, não havia conforto, não havia uma vida de paz, de prazer. E o pior não é nada. Aqueles que adquiriam riquezas, dinheiro, aqueles que juntavam, eram como se colocasse em um saco, em um reservatório furado. Colocava em cima e caía embaixo. Por quê? Porque a prosperidade, ela vem de Deus. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que dá a bênção. E quando você só pensa em você, quando você é egoísta, você não consegue reter as bênçãos do Senhor. Você trabalha muito, você semeia muito, mas tudo que você faz vai embora, porque você deixa o Senhor de lado e se preocupa apenas com você. E aí o Senhor traz uma exortação para o povo. O Senhor diz no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa do Senhor, e dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Presta bem atenção. O Senhor repreende o povo e exorta, considerai as vossas atitudes. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Consertem as coisas dentro de vocês. Coloquem as prioridades corretas nos lugares corretos. Parem de pensar apenas em vocês e coloquem o Senhor no lugar dele. Olha, meu irmão, meu amigo, que palavra forte, que palavra poderosa o Senhor traz para nós. O Senhor fala ainda no versículo 9, esperastes muito, mas eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Preste atenção. Olha que coisa séria. O Senhor mesmo declara, sou eu que impeço que vocês prosperem. Sou eu que impeço que vocês cresçam, porque vocês estão apenas pensando em vocês. Meu amigo, meu irmão, isso é muito sério. Deus é contra o egoísmo. Eu quero aconselhar você a não ser como Judas, que por pensar em si foi capaz de trair o Salvador. Por pensar apenas no seu próprio eu, ele foi capaz de entregar Jesus Cristo, o Salvador do mundo, para ser morto nas mãos dos malfeitores. Não seja como o jovem rico, quando o Senhor colocou à prova para saber o que falava mais forte em seu coração. Ele deixou Jesus de lado e foi embora, porque simplesmente o que era mais importante para ele eram as suas riquezas. Portanto, meu irmão, meu amigo, reflita nesta campanha de jejum e oração, neste dia especial. Abra o coração, deixe Jesus falar com você, pense e responda: estou sendo egoísta? Estou procurando apenas os meus interesses? Estou deixando a causa de Deus, as coisas de Deus do lado e estou centralizando todos os meus esforços em mim mesmo? Pergunte-se, será que Deus está se agradando da minha forma de ser, da minha forma de agir? Ou Deus está rejeitando tudo que eu faço porque eu estou agindo com o coração egoísta? Abra o coração, deixe Deus falar com você, deixe Deus ministrar em sua vida e ouça
a poderosa voz do Espírito Santo. O Senhor Jesus deixa claro aos seus discípulos, no capítulo 6 de Mateus, quando havia uma perplexidade, uma preocupação com o que vestir, com o que calçar, com o que se alimentar, Jesus traz para eles uma reflexão e pede-os para olhar para as aves do céu, para os lírios do campo. E Jesus afirma que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E também Jesus deixa claro que Deus cuida das aves do céu e traz uma mensagem importante, declarando: vocês valem mais do que as aves do céu e os lírios do campo. E o mestre dos mestres dá um conselho: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Imagine, Jesus está falando que estaria acrescentando a veste, o calçado, o alimento. Jesus está dizendo que eles não tivessem cuidado com o seu dia a dia, apenas buscassem o Senhor, porque o Senhor iria suprir todas as suas necessidades. Então, meu irmão, meu amigo, ore ao Senhor, peça a Ele que fale ao seu coração, que ministre ao seu coração e permita-se ser moldado pelo Espírito Santo, tirando-se em você esse sentimento egoísta e que você possa pensar no seu próximo. Esta campanha de 21 dias de jejum e oração é pensando no próximo. É pensando no nosso familiar, no nosso amigo, no nosso vizinho, nos nossos conhecidos. É orando a Deus por eles, é se derramando diante de Deus por eles e levando-os a entender que eles são amados de Deus, que eles são importantes para Deus e importantes para nós. Nós os amamos em Cristo Jesus. Então, prove isto nas suas ações, nas suas palavras, e permita que o Espírito Santo de Deus te use para ajudar outras pessoas. Que o Espírito Santo fale poderosamente em seu coração. Agradeço a você mais uma vez que é inscrito em nosso canal e peço a você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, ative o sino de notificação e vamos juntos levar esta mensagem a muitos outros corações para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.